Tudo bem com vocês? Estamos aí novamente para mais um podcast. Hoje a gente está com o nosso irmão querido Gustavo, que vai dar o seu testemunho hoje, tá? Vai contar algo que Deus já preparou no seu coração. Ele está conosco há mais ou menos uns 2 anos, congregando aqui na IBI, e com certeza aí tem algo grandioso para compartilhar com a gente. Irmão Gustavo, conte para a gente um pouquinho da sua trajetória, né? Primeiramente agradecer por você aceitar o nosso convite de compartilhar aí com os irmãos. Esse projeto aí eu creio que Deus está alcançando várias vidas, né? Através dessas histórias, desses testemunhos. Então, a gente agradece primeiramente pela sua presença, pela sua vida e que Deus esteja agora guiando você aí no que você for compartilhar conosco. Paz que seja convosco, irmãos. A verdade, eu agradeço muito a parte de vocês, esse convite. Para mim é um grato prazer formar parte dessa grande família da IBI. Não foi por um acaso que a gente está aqui, foi pela graça de Deus que hoje estamos aqui compartilhando com vocês, com a família, com essa grande família que estamos aqui adorando e engrandecendo sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, a gente está nessa comunidade de Campo Magro, estamos morando faz 2 anos já também. Desde que a gente se mudou aqui em Campo Magro, a gente frequentou primeiro outra igreja antes de vir aqui, a Assembleia de Deus. De pouco tempo logo, a gente conheceu aqui a IBI e a gente se sentiu parte dessa grande família. Sentimos no nosso coração que esse lugar aqui era o lugar que estava destinado para nós acolher e formar parte de todo esse mover de Deus aqui nessa comunidade, ao qual somos muito gratos, tanto eu, minha família, minha esposa, somos muito gratos a tudo isso. A gente é uma igreja bem acolhedora, né? A gente sempre busca acolher a todos que chegam. E para nós também, como para o irmão é uma bênção estar aqui, para nós também é uma bênção ter o irmão fazendo parte dessa família. A gente já tem um pouco mais de intimidade, né? Então a gente já conversa um pouco mais. Então eu já posso dizer isso, que o irmão é uma bênção, tá? Mas assim, antes do irmão contar um testemunho, se o irmão quiser se apresentar, falar a sua cidade natal, quantos anos o irmão tem, casado, Quantos filhos? quantos filhos tem, e daí logo após a gente parte para a parte de um testemunho, A idade, se não quiser, não precisa, tá, irmão? Sei que os 30 anos Sim, aí é. é isso mesmo, 30 anos. Então, gente, eu sou natural da cidade de Asunción, Paraguai. Eu venho de uma família tradicionalmente católica. Meus pais, tanto meu pai e minha mãe, eles são católicos. Toda a minha família são católicos. Daí, passando um tempo, eu conhecia Deus. Eu me lembro que minha mãe, ela nos obrigava sempre a, antes de dormir, ir e fazer as nossas orações. Ela ficava com nós e ela, a cada um de seus filhos, ela obrigava a gente se ajoelhar e orar para Deus. Mas a gente fazia aquelas orações tradicionais, os rezos que fazem as famílias católicas. Tanto é que a gente ia assim também atrás dos santos, ia caminhar. Lá em Paraguai, a Virgem de Cacupé, que é venerada. Então a gente ia caminhar até lá. Logo eu senti no meu interior aquele desejo de conhecer mais a Deus também. Fui catequizado, conheci mais aí um pouco da Bíblia, mas nunca conheci a verdade em profundidade, né? Porque na Igreja Católica a gente não fala muito do mover de Deus, fala mais de política, fala mais de outra coisa e não fala muito de Deus. Eu tenho atualmente 50 anos, estou próximo a cumprir 51 anos, sou professor de contabilidade e administração de negócios, trabalho na área técnica de manutenção e assistência de celulares, trabalho na área de TI.
E faz 12 anos, vai ser 12 anos que estou aqui no Brasil. Mas agora vamos partir para o ponto como que foi tua conversão, quando que você encontrou a Cristo? Se puder contar para nós ali você falou que conheceu Jesus lá no Paraguai mesmo, né? Em Assunção, como que foi esse teu primeiro contato real com Jesus Cristo? Então, irmão, eu, quando estava já na secundária, no colégio, eu sentia dentro de mim uma força que me incomodava. Um negócio, um espírito ali que me falava de que eu tinha que fazer uma coisa diferente por outras pessoas, ajudar outras pessoas, mas eu não tinha as ferramentas necessárias para ajudar muitas pessoas. Mas eu sentia assim, esse incômodo em mim. Tal é assim de que quando estava no colégio, eu, como falei já no início, eu formava parte já da Igreja Católica, trabalhava dentro da Igreja Católica, eu era seminarista. Primeiramente, eu era catequista. Eu dava aulas do catecismo dentro da Igreja Católica. De aí saí, quando eu estava no colégio, eu me escapava do colégio porque aí conheci o movimento Renovação Carismática dentro da igreja. E eu trabalhei dentro do movimento de Renovação Carismática. Toda sexta-feira, como eu estudava de noite, eu fugia do colégio para ir formar parte desse grupo de Renovação Carismática que a gente fazia sempre de noite os cultos lá. Era o culto, igual que a gente faz na igreja evangélica também. Era um culto onde a gente falava para o Espírito Santo, falava para Jesus, falava de isso. Mas não é como assim como a gente faz aqui, né? Era diferente. Mas a gente passava toda a noite, praticamente até 4 ou 5 horas da manhã, passávamos ali orando e louvando a Deus também. E assim foi que eu conheci. Teve mais uma inclinação hacia Deus. Daí eu fui no seminário, queria ser sacerdote também. Fui no ano introdutório, fui 1 ano, fui 2 anos no seminário. A gente foi a fazer missões dentro da igreja católica ali. E ali eu vi que não era para mim isso. Eu vi que se eu continuava nesse caminho, eu tinha que obedecer certas normativas que a igreja impunha. Eu não ia fazer aquilo que estava dentro do meu coração de ir e ajudar por própria vontade, mas eu tinha que ir sempre obedecer as diretivas que a igreja falava para mim fazer. Não era algo da minha vontade. Daí saí e tomei outros caminhos também. O irmão já falou um pouquinho sobre a sua conversão, né, sobre a sua história de vida ali, né, desde quando saiu lá de Assunção. E o irmão gostaria de compartilhar com a gente algum testemunho assim forte, algo que você, né, pudesse compartilhar aí com o pessoal que está ouvindo, algo assim que o irmão passou que é realmente assim extraordinário, que realmente o irmão falou, não, Deus tá aqui, né, tá agindo na minha vida, enfim. Não sei se o irmão tem algo aí para compartilhar conosco em relação a isso. Então, irmão, eu acho que a gente tem, todo dia, a gente tem uma experiência com Deus. Todo dia. Quando a gente acorda e acorda com força, com saúde, com a família, com os amigos, a gente já é abençoado grandemente por Deus, porque tem muitos que hoje dormem, mas não acordam mais. Então, nós temos essa oportunidade de sempre estar ali. Eu tenho vários testemunhos assim, fortes. Dos testemunhos que sempre me impactou, vou citar 2. Mas um deles era sobre a minha saúde em si, né? Que quando veio a pandemia da Covid, eu peguei também a Covid aqui. E estava praticamente debilitado, sem forças, sem nada, né? A gente vai lá, consome os medicamentos, mas mesmo assim o medicamento não faz nada, você faz de tudo para sair desse estado de enfermidade, mas infelizmente a pandemia veio com tudo, a gente não tinha muitos recursos e mesmo com medicamentos não fazia nada. Daí estava ouvindo uma pregação no YouTube sobre o Salmo 91. E eu acreditei esse dia de que algo diferente ia acontecer nesse dia. Porque esse dia eu falei para Deus, se é para morrer,
por que não me leva já então? Falei para Deus, porque eu senti que eu não tinha forças físicas nem espirituais mais para lutar contra essa doença. E falei para Deus, Deus, mas se é para me levar, então me leva. Mas daí eu ouvi essa pregação e o pastor fez uma oração conforme o Salmo 91 e eu fiz também acreditando na palavra de Deus. E acredita, irmão, que logo de um par de horas eu comecei a sentir um suor, uma força que saía. E em uma hora mais tarde, eu estava totalmente sarado. Como se não tivesse nada, né? Porque a gente que passa por essa enfermidade, a gente sabe de que a gente não tem força para andar, não tem força para comer, não tem força para nada. Emocionalmente a gente fica mal. Mas nesse momento eu fui curado, fui libertado dessa enfermidade de forma automática. Foi algo que Deus agiu ali. Na hora. A gente, muitos falam de que Deus já não age hoje, mas Deus todo dia está aí presente nas nossas vidas. Todo dia. Amém. O Covid realmente, né, foi algo difícil, né, para várias pessoas, né? Infelizmente acabou levando, né, ceifando aí várias vidas. Mas graças a Deus, né, Deus ali ouviu tua oração e imediatamente, né, o irmão creu ali que o impossível poderia acontecer, né? Então, eu acredito assim, eu acabei, graças a Deus, não peguei Covid, ou pelo menos não tive sintomas, né? Se peguei, foi assintomático. Então, é realmente uma situação difícil, porque você fica ali, né? E agora, né? O que vai ser? Será que eu vou viver mais alguns dias, né? Porque o Covid foi, assim, uma incógnita para todo mundo, né? Quanto tempo você teria de vida, né? Então, que bom, né, que Deus te recuperou aí, está firme conosco aí, né, nessa caminhada. A gente fica muito feliz com a sua vida, né? O irmão é uma bênção aí pra gente, 2 anos aí, já trabalhando na obra. A gente vê aí tua postura na igreja, né? Seu exemplo. Eu acho que as igrejas elas precisam disso, né? De homens com postura, de homens que sirvam a Deus e não só quando estão aqui na frente, né? Então, no dia a dia, né? E é difícil você permanecer firme, porque aqui na frente é bonito, né? Você louvar a Deus, você ter uma postura, mais lá fora, você permanecer com a mesma índole, com a mesma postura, né? Porque o mundo ele te leva para outro caminho. Então, assim, você lá fora, nós lá fora somos diferentes e, né, da maioria. Então, aqui dentro, como todos, né? Então, é muito fácil você manter uma postura, mas lá fora, onde tudo leva para outro caminho, é difícil você manter a postura, né? Então, a gente agradece a Deus aí pela tua vida, vê a sua consistência, né? Vê que você tem aí um propósito, né? Vê que você tem realmente seriedade no que você está fazendo. E graças a Deus aí glória a Deus, né? Pela sua vida. Amém, irmão. Então, eu quero falar uma coisa de que Davi, quando estava prestes a morrer, ele fala para Salomão, né? Seja homem. E não é muito fácil ser homem, porque hoje a gente tem muitas tentações em toda a área, né? Como o irmão falou, é muito fácil vir aqui na igreja, levantar as mãos e falar alto o nome de Deus. Todo mundo faz aqui. Mas Deus sabe e Deus conhece o coração da gente. E ser homem não é fácil. Hoje em dia não é fácil você ter uma família, você ter um trabalho, ter aquela integridade perante de Deus e perante dos homens. Não é muito fácil. Porque você, como falou mesmo Deus para Josué, a gente quando caminha não pode olhar nem para a esquerda nem para a esquerda. A gente tem que ir com bom ânimo, sempre para frente, sem desanimar, porque as tentações vêm ali, as dificuldades vêm também para cada família, para cada nós, em nossas casas, em nossos ministérios também. Então a gente tem que semear boa semente, para que o dia de amanhã a gente não fique chorando pela escolha que a gente fez. Porque isso que acontece sempre, e a gente fica culpando o inimigo, não é o inimigo. São minhas escolhas, sou eu que tomei a postura
de seguir, de trilhar hacia um caminho. Então eu não fui homem para saber decidir, para poder caminhar o caminho certo. Me desviei. Então, por que chorar amanhã por algo que hoje eu podia fazer melhor? Cai naquilo que o pastor pregou hoje, né? O cara lá, o cidadão, foi alertado que ia chover, passou o cara de carro, falou, vamos com a gente que vai chover. E ele falou que com Deus, né? Ah, Deus me salva dessa inundação. Passou o cara de carro lá, vamos com a gente que vai inundar tudo aí. Não, Deus vai me salvar. Daí passou o cara a cavalo que já tava chovendo. Vamos comigo de cavalo? Não, Deus vai me salvar. Aí tava na cintura a água, vem o cara de barco. Não, Deus vai me salvar. Aí tava lá no topo do teto da casa dele, chuva que mandava, passou o helicóptero. Vamos, rapaz, tem que se salvar. Não, Deus vai me salvar. O que aconteceu com o cara? Morreu. Morreu. Chegou no céu e falou, Deus, por que o senhor não me salvou? Pô, você queria mais o quê? Eu mandei um cara com carro, mandei um cara de cavalo, um com barco e outro com helicóptero, e você não quis me ouvir? É as nossas escolhas que fazem a diferença. É Entendeu? importante, né, a gente saber quando chegam assim, as oportunidades, né, que Deus nos envia, né? Então, ter esse discernimento nos dias de hoje é difícil, né? Você lá fora e você entender o momento de agir, o momento de dizer não, o momento de ficar em silêncio, né? E os nossos podcasts, assim, eu acredito que todo podcast ele gera muitos frutos, mas a gente sempre faz um resumo do que a gente aqui, né, entende que Deus quis passar hoje, né? Eu acho que Deus quis passar hoje para você que está nos ouvindo aí, exatamente o que o irmão falou: seja homem. Seja homem, porque quando você estiver lá fora, no mundo, as oportunidades ruins e as boas virão. Mas você tem que ser homem de saber ter discernimento para escolher o que é bom e o que é ruim. Acho que esse é o resumo do nosso podcast hoje, né? É o resumo da palavra. Aprenda a ouvir a voz de Deus, que daí você vai ser homem. Então, quando a gente iniciou aqui, a gente sempre pede para os participantes eles nos passarem um versículo da Bíblia que eles acham interessante, algo que Deus sempre age, né, através desse versículo na vida, né, dessa pessoa. Um versículo mais curto da Bíblia, do João 11:35, que fala Jesus chorou. Só isso. Por que para mim é interessante esse versículo, Jesus chorou, hoje? Porque eu vejo que Jesus, ele assim como vocês, ele foi um homem. Ele é um homem, não somente um Deus, ele é um homem que veio, ele se encarnou através de uma mulher e ele sofreu todas as tentações que nós passamos também. Porque ele foi traído, foi tentado, quando foi 40 dias para orar, ele foi tentado ali em todas as áreas, ele superou essas tentações, foi traído por seus apóstolos, não foi nem por qualquer um, foi pelos apóstolos mesmo. Que Pedro negou 3 vezes ele, e Judas traiu ele, e eu imagino que para uma pessoa normal não seria fácil isso, né? Ele caminhou vários metros ou quilômetros com uma cruz pesada em cima, por mim e por todos. Ele foi crucificado e antes disso ele teve que ir no Getsemaní e falou para seu pai se era possível que tire dele aquele cálice. Mas por sobre todas as coisas ele falou: seja feita a tua vontade e não aquilo que eu quero. Então, às vezes, a gente não vê aquele Jesus como pessoa, sino vê Jesus como um Deus e esquece de que Jesus passou todas essas provações que nós passamos dia a dia. E muitas vezes nós não sabemos falar isso de seja feita a tua vontade. A gente quer que seja a nossa vontade por cima da vontade de Deus. A gente, quando tem dor de cabeça, a gente não sabe falar: Pai, seja a sua vontade. Ou tem um problema em casa: Pai, seja a sua vontade. Mas eu quero a solução agora. Deus não é um comprimido que tira a doença na hora, que tira nossos problemas na hora. Às vezes é preciso a gente passar pelo vale de sombra da morte para
que lá na frente eu veja de que Deus é grande, de que Deus existe em minha vida e de que Deus está transformando minha vida e minha família através da minha vida também. A gente precisa passar por provações, porque Deus, nas provações, Ele nos dá mais poder para ir para frente. É nas dificuldades que Deus nos prova, né? Se realmente a gente lá na frente vai merecer mesmo. Mesmo ele sabendo, né? Sabe de todas as coisas. Ele é onisciente e onipotente. Mas ele sempre nos coloca à prova. Eu sempre falo, se o crente não tem uma dificuldade, alguma coisa está errada. A gente tem que estar, cara. O inimigo está o tempo todo ao nosso redor, querendo nos tragar. E é através dessas dificuldades que Deus vai nos moldando e a gente vai tendo cada vez mais um caráter cristão e se aproximando mais de Cristo, né? Mas hoje eu acho que o mais importante é Jesus, porque a minha vida pode terminar amanhã, mas a vida de Jesus não. Ele continua, ele é eterno, ele é para sempre. E o importante é deixar um legado aqui para os outros continuarem fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Falar da palavra de Deus. Esse é o maior objetivo nosso, né? Sempre levar um pouco da palavra de Deus, de uma experiência que as pessoas tiveram com Cristo para outras que às vezes estão passando por alguma dificuldade parecida com a nossa. E eles vêm ali, através desses podcasts, dos testemunhos aí, uma luz no final do túnel, que é Jesus. É o que a gente sempre tenta trazer para todo mundo aí. Amém. E a gente crê que esse projeto vai atingir milhares de pessoas, né? Daqui a um tempo aí a gente vai estar... desde já a gente já agradece, porque a gente sabe que Deus vai agir nesse projeto. Deus vai trazer mais irmãos, não só aqui da igreja. Eu creio que outras igrejas vão se movimentar, né, nesse sentido e vão aderir a esses podcasts, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande preparado. Então, aqui na nossa frente, de novo, finalizando o nosso podcast, a gente tem os nossos livros padrões aí, né, da nossa igreja. Então, tem aqui primeiro o nosso propósito, nossa história e propósito, né, do irmão, do pastor Tiago. Quase essa, eu vou levar banco, hein? Aí nós temos aqui a saúde psicoemocional do pastor, também redigida aí pelo pastor, né, através de alguns insights que ele teve também com outros pastores, enfim. E o viajor do nosso pastor Pedro Adão. Tá bom? Gente, obrigado aí a vocês, né, por permanecerem com a gente mais uma noite, né? Nós estamos aqui à noite. E agradecer ao irmão novamente, a vida do irmão, que Deus abençoe sua família, que o irmão continue sendo um exemplo de integridade, que Deus possa agir mais e mais na vida dele e que Deus abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo. Beleza? Isso aí. Obrigado, irmão Gustavo. Eu agradeço também a todos vocês, né? E eu convido os irmãos que estão vendo esse podcast, né, que venham mais na igreja. A gente precisa sentir o calor da família do IB crescer cada dia mais. Porque tem dias que a igreja fica lotada e é tão gostoso ver gente lotada na igreja, né? Mas tem dias também de que a gente sente aquele gelo do vazio das pessoas, né? Não venha só porque hoje está precisando de uma bênção. Venha porque precisa de Deus. Deus não falta para a gente. E Deus abençoa a quem que insiste, né? Que pide e que insiste. Porque se hoje eu pido, amanhã esqueço de pedir, de que adianta eu vir na igreja, de que adianta eu acreditar em alguém que só me faz milagres e logo eu não sigo ele. Igual que aqueles 10 leprosos, né, que foi curado. De 10 que foram curados, só um veio para agradecer a Deus, né? A gente não tem que ser assim, né? Se somos muito aqui, venhamos a dar graças a Deus. Não só a pedir, porque pedir é fácil, mas doar para Deus, isso é difícil, porque você tem que dar o tempo e muito mais que tempo às vezes. Aquela canção que a gente fala, aqui é o melhor lugar para estar, que se torne realidade na nossa vida. Não apenas uma canção jogada aos ventos, né? Palavras jogadas ao vento, mas que seja a nossa realidade, porque estar na presença do Senhor é a melhor coisa que tem. Amém. Gente, é isso aí então.
Até o próximo podcast.